mais E complicado. assim, você disse que pegou e esse vai ser seu primeiro cargo, né? Assim, trabalhou em secretarias e tudo, Sim. mas né, não chegou a É, passar igual você contou do uhum, Inácio, como vereador antes para chegar lá. sim, Então essa é uma experiência muito nova e diferente daquilo que você fazia antigamente, porque antes você, por mais que estava à frente na Secretaria de Educação, sim, sim. Esporte e tudo, agora você está como vice, né? Na Uhum, administração de uma cidade. sim, A sim. faculdade ajuda muito, mas como que está sendo? Né, tá sendo assim, tranquilo, tá sendo tranquilo, porque você já tinha toda a preparação, você esperava que seria mais complicado e tá sendo mais fácil, ou você teve que falar assim, nossa, eu tô tendo que me especializar, eu tô tendo que correr atrás para melhorar ainda mais, Sim, porque sim. é mais complicado do que eu imaginava. Uhum. Como que tá sendo essa adaptação sua nessa parte da vida agora? Sim, sim. Eu acho que essa questão a gente sempre tem que buscar. Não adianta a gente falar assim, eu já sei como é que funciona, porque a legislação muda, então você tem que estar antenado, né? Surgem novas oportunidades, então essa questão de buscar, a gente tem trabalhado muito isso, de mandar os secretários, os diretores, tem um curso novo, vamos todo mundo capacitar, vamos todo mundo entender. Isso de fato a gente tem que fazer, é necessário. Mas a gente já tem uma experiência no sentido de conhecer os trâmites, né? Lá a gente tem funcionado muito bem porque a gente dividiu um pouco, né? Eu estou também como secretário de governo, então acaba que eu dou um suporte a todos os secretários ali, a gente conversa muito. O Inácio ele trabalha hoje mais de frente na Secretaria de Obras e Agricultura, que é a secretaria que ele já trabalhou há muito tempo, então ele Você tá está fazendo um serviço um excepcional, né? Só serviço vejo postagem lá, o excepcional, pessoal da agricultura agricultura, as postando, estradas auxiliando. rurais, né? Então acaba que ele está trabalhando muito de frente com os secretários dessas duas pastas e eu estou na parte administrativa, na Secretaria de Governo, e também dando apoio às demais secretarias, saúde, educação, cultura, assistência social. Então acaba que a gente dividiu um pouco, o que torna mais fácil a gente fazer o trabalho. Mas assim, é fácil? Claro que não é. Cada dia é um desafio diferente. É igual você começou a entrevista falando assim, vou lá falar com o Lázaro, o Lázaro vai resolver, né? Então tem essa tendência, procura o Inácio também, ele é o prefeito e vai resolver na hora. E tem coisa que não é na hora, a gente precisa do tempo e a coisa acontecer. Então tem essa questão. Mas cada dia é uma novidade, cada dia você aprende alguma coisa diferente, cada dia é uma necessidade diferente e você vai adaptando, porque quando você está numa secretaria, você trabalha com os problemas específicos daquela secretaria, né? E ali a gente pega o todo. Então, cada dia é um desafio novo, né? Não é nada impossível, não é nada difícil, mas também não é facinho demais, não. E, e Tem os, desafio. e os projetos, assim, né, que eu falo que sempre tem os projetos que a pessoa faz na época da Sim, candidatura e sim. tudo, mas a prioridade agora na vida de vocês, né, da administração, tá sendo o quê? Vocês estão pegando e estão dando continuidade naquilo que foi feito na antiga gestão para terminar os projetos que já estavam sendo executados, ou vocês estão executando novos que já são Sim. da idade de vocês? Conta um pouquinho dessa introdução de 5 meses, que é pouco Tempo? tempo, mas já também é tempo para a gente ver a cara da nova gestão. Sim, Né? Já sim, é um sim. tempo suficiente também para ver o rosto da nova gestão, daquilo que está sendo proposto, como é que está sendo. Eu Sim, disse da sim. parte da agricultura, né? Que eu fico vendo as postagens de Parte. vocês lá. Está Sim, sendo um sim. trabalho muito bem aceito. Eu vejo o agricultor postando, eu vejo amigo postando do Sim, sim, trabalho. Como é sim, que está sim. sendo? Dá uma introdução para mim aqui. A questão existe uma continuidade, claro, né? Temos algumas obras que não foram encerradas na gestão anterior que a gente está entregando agora, né? Mas a gente já começa também a dar a nossa cara, né? Por exemplo, uma das prioridades que a gente tem trabalhado de janeiro até agora é a recuperação das estradas vicinais do município. A gente tem hoje pouco mais de 400 quilômetros de estradas rurais de responsabilidade da prefeitura, né? Então a gente tem feito um trabalho imenso, Secretaria de Obras, né? E o Inácio acompanha de perto isso aí. Então a gente hoje deve estar com quase 70% das estradas totalmente recuperadas. E é um dos principais, porque ali, né, a pessoa que vai acessar a saúde, ela precisa da estrada, Tudo. educação, escoamento de produção do produtor. Então, quando a gente fala em zona rural, o nosso primeiro ponto é recuperar todas as estradas. A gente acredita que a gente, até o meio do ano, a gente consiga fechar 100% de todas as estradas de responsabilidade da prefeitura fechada. É o primeiro ponto. Questão da agricultura, muito forte, né? A gente tem feito bastante parcerias, a gente faz entrega de mudas,
tem incentivo com inseminação artificial, que é uma coisa que começou há 12 anos atrás, na época do prefeito Zé Piciatti, que é parceiro político nosso. Então, são programas de continuidade, né? A nossa nova diretora de agricultura tem desenvolvido um trabalho muito bacana, né? A gente está trabalhando com a valorização principalmente da mulher no campo, né? Então, é um ponto principal. A gente retomou recentemente as festas, né? A gente voltou com a micareta, fez uma micareta, ficou muito bacana. Daqui uns dias, encontro de motociclistas. Temos exposição já em julho, né? Então a atividade cultural de São Francisco volta também muito intensa esse ano, né? Já está tudo planejado. Educação e saúde, que são pilares, né? Bases, né? Bases. Então a gente tem feito um incentivo muito bacana, a gente ampliou muito os investimentos tanto em saúde quanto em educação, né? Novos projetos para educação, novos projetos para saúde, contratação de novos médicos para reforçar o nosso quadro clínico de atendimento em São Francisco do Glória, além dos atendimentos externos, como parceria com o Cisleste e outras instituições. O né? hospital ali em São Francisco do Glória... Não, a gente só conta com unidade de saúde da família. Falar, né? Lá tem uma unidade, então. A gente tem 3 unidades de atendimento da saúde da família. A gente tem um médico plantonista para atender as demandas espontâneas. A pessoa está com uma síndrome gripal ou alguma coisa que não é do dia a dia do SF, né? Então, ele tem esse médico que atende ali. Para ter um hospital, né, na cidade, assim, o que necessita? Tem um número de habitantes, um projeto? Como que funciona? O que é a questão? Hoje, o alto custo de um hospital não é viável para o município de São Francisco de 5 mil habitantes, né? Ele tem um custo muito elevado, né? Porque você tem que ter médicos ali de plantão, equipe, enfermeiro, técnico, a estrutura do próprio hospital, né? Então, hoje a gente tem os convênios, né? Então, chegou um caso no SF ali, né? Um caso de emergência, né? Tem os primeiros socorros, mas aí tem o apoio do SAMU, né? E tem um hospital próprio aqui de Fervedouro também que nos atende. Auxilia, né? Muriaé, que geralmente a gente encaminha para lá. Então, tipo assim, a viabilidade é uma questão financeira. Cidades muito pequenas não têm condições de manter uma estrutura tão grande. E é uma das gestões assim, né, mais difíceis e mais complicadas de administrar, né? Eles falam que a área hospitalar ela é muito, muito complexa, né? Sim, porque sim. ali você tem de tudo, né? Você disse, você tem médico, enfermeiro, tem nutricionista, e várias profissões que vão compor ali um hospital, né? Sim, então sim. por isso que ele é bem complicado. É bem complexo e é bem caro manter uma estrutura dessa. Então, quando a gente fala de recursos, a gente tem trabalhado para ser uma gestão eficiente, mas com responsabilidade financeira, porque não adianta também a gente querer, vamos montar aqui um hospital e ele vai trabalhar 6 meses, 1 ano, vai ter que fechar. Acho que não é questão de resolver o problema. A gente tem hoje, igual eu falei, a questão do médico lá, precisou, a pessoa procura, né? Hoje está lotado na unidade Geraldo Moreira, então ele atende essas demandas espontâneas, que é uma dor de cabeça muito forte, está passando mal e tudo. O que pode ser feito ali, ele é atendido, né? Aquilo que está, às vezes, num grau mais elevado, ele é encaminhado, né? Seja para o Hospital São Paulo, para o Hospital Santa Bárbara aqui, ou até mesmo através do SAMU, que a gente tem um convênio com eles. Então, é um processo. Então, é um custo. Hoje, a política pública de saúde, até do Estado, ele tem aconselhado a municípios a avaliar os municípios pequenos, que ainda às vezes têm um pronto atendimento e tudo, a avaliar a viabilidade financeira daquele local, né? Porque muitas vezes vai comprometer no futuro e aí você vai deixar de atender a população.